eu sou a prova viva de que Deus é fiel e de que um propósito pode libertar, pode salvar, pode curar, pode transformar a vida de uma pessoa, sim. Nesse vídeo eu vou te contar o propósito mais louco que eu já fiz na minha vida, mas que também me trouxe uma das maiores vitórias, que foi a minha libertação. Então fica comigo até o final e simbora embarcar nessa história comigo? Oi, oi, minhas meninas e meninos, mais um vídeo aqui no canal. E que felicidade, gente, de poder trazer semana após semana mais conteúdo aqui para vocês, que venha agregar na sua vida espiritual. Então vamos começar esse vídeo do jeito de sempre. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aí o seu curtir, deixa aí o seu comentário, que tenho certeza que em alguma coisa esse vídeo vai agregar na sua vida espiritual e pode mudar também a sua perspectiva sobre esse Deus fiel que a gente serve, hein? E para iniciar, gente, do jeito que eu mais amo, hoje eu quero mandar um beijo muito especial pro Arthur, que é um seguidor aqui no canal, é um dos poucos seguidores homens, inscritos homens que eu tenho aqui no canal. E muito obrigada, Arthur, por marcar tanta presença aqui, é muito legal ler todos os seus comentários aqui nos vídeos. Gosto muito da tua presença aqui. Continua comentando aí, hein? Beijo no seu coração, Arthur. E a palavra de hoje vai também para uma inscrita aqui do canal, que eu tenho muito carinho, que é a Aleide, certo? E Aleide, qual é a palavra que Deus tem para você essa semana através da minha vida? Eu espero muito que você veja esse vídeo. E a palavra que eu tenho para ti tá lá no Salmo 124, um dos melhores salmos que existem na Bíblia, um dos meus preferidos, por sinal. Eu espero demais que fale ao teu coração, que agregue algum valor no seu crescimento espiritual, na fase que você esteja passando. Eu espero muito que Deus fale com você, Aleide. Se você está vendo esse vídeo, deixa aí um comentário se Deus falou com você ou não através dessa palavra, tá? Que é sempre muito importante aqui para aquecer o meu coração cada semana, para eu trazer mais conteúdos aqui para vocês. Então, sem mais delongas, simbora para esse vídeo? Eu já quero começar esse vídeo aqui com uma ressalva, gente, que eu fico muito abismada com alguns cristãos que eu me deparo, que realmente eles não acreditam no poder de Deus. Eles não acreditam que Deus pode realmente responder um propósito, um voto, e eles não acreditam no poder que isso tem. Eu tô aqui para quebrar esse paradigma, porque eu já vivi muitas coisas sobrenaturais, fazendo votos espirituais, abrindo propósitos com Deus. Deus é um Deus que ainda responde, Deus não mudou, é só uma aliança e Deus nunca muda. Jesus, ele não veio para anular aquilo que já existia no passado, ele veio para acrescentar. Porque realmente, se propósito espiritual não funcionasse, não estaria na Bíblia alguns exemplos, né? E a Bíblia, além de ser a palavra de Deus, é um livro para nós cristãos inspiracional, porque as histórias que estão ali são simplesmente para serem seguidas, não somente lidas. Então, se está na Bíblia, cara, é porque funciona. E funcionou comigo. Propósito espiritual é uma prática que eu tenho até hoje na minha vida. Meu discipulado foi todo pautado em propósito espiritual. A minha vida com Deus foi toda de sacrifício, até hoje é de sacrifício. E sem sacrifício, gente, não tem vitória. Muita gente quer vencer, mas poucas pessoas querem se sacrificar. E hoje eu tô aqui para contar para vocês sobre um dos propósitos mais loucos que eu já fiz, que foi o propósito que me libertou. Vocês que já me acompanham aqui há um tempinho no canal, já conhecem a minha história, sabe que eu fui uma Maria Madalena, como eu tenho falado aqui. Jesus me encontrou possessa de demônios, cheia de demônios no corpo, demônios agindo na minha vida. Eu via demônios, eu ouvia demônios e eu tive uma fase assim que eu fiquei desesperada, que eu já não sabia mais o que fazer. Como eu já disse aqui no vídeo que eu conto um pouquinho do meu processo de libertação, que eu vou deixar até aqui no card embaixo, se você não viu, para você ver, eu conto que eu achava que eu ia ficar louca. Eu achava que eu ia ficar louca de tantas coisas que eu vi no mundo espiritual. O mundo espiritual não é brincadeira, gente. E para eu me libertar, não foi fácil.
Foram 2 meses, né, que para muitos pode ser pouco, mas para mim pareceram mais de 2 anos. Mas foram esses 2 meses os piores da minha vida e eu precisei fazer algo radical para que Deus pudesse me responder. É algo louco, radical, porém simples aquilo que eu fiz com Deus. Deixa eu começar essa história aqui para vocês. Quando eu cheguei a fazer esse propósito, gente, eu já tinha feito muitos outros. Só que propósito espiritual é pautado no sacrifício, aquilo que dói na sua carne, sabe? E talvez os outros propósitos que eu fiz ainda não tivessem sido esse sacrifício que eu precisava realmente para me libertar. Porque eu digo para vocês que Satanás ele não resiste a um coração quebrantado. E o que é que propósito espiritual faz com a gente? Quebranta o nosso coração. Então deixa eu contar o que foi que aconteceu comigo. Eu lembro, gente, que eu estava no meu processo de libertação, orando, jejuando, orando nas madrugadas, fazendo propósito com o sangue do cordeiro, que é o suco da uva que a gente consagra, fazendo propósito dos mais diversos para tentar me libertar. Eu lembro que a minha mãe espiritual, né, que eu falo sempre dela aqui no canal, ela estava lutando pela minha vida, a gente estava lutando com todas as nossas forças, mas ainda assim eu não conseguia me libertar. Só que o que era que ia acontecer? Ia acontecer uma vigília na igreja. E lá na igreja que eu congregava na época, as vigílias sempre eram um marco, sabe? Aconteciam poucas vezes no ano, mas era algo esperado por todos. E aí eu fui instigada pela minha mãe espiritual a focar, né, a orar a Deus para que esse dia dessa vigília fosse o dia da minha libertação. E o nome da vigília, gente, era Saindo de Lodebar, né? Se você não conhece essa história, procura aí na Bíblia. Eu acho que tá lá na história de Davi, misturada com a história de Davi, certo? Gente, Saindo de Lodebar significava saindo da terra da aflição. Era o tema da vigília. E eu tava vivendo o quê? Uma aflição terrível, né? Então tudo casava, certo? Então, o que foi que aconteceu? Eu falei assim, cara, essa é a minha oportunidade. Eu vou me libertar nessa vigília. Eu não aceito passar essa vigília sem me libertar. E era a primeira vigília que eu ia participar, gente. Era a primeira vigília que realmente eu ia participar lá na minha igreja e que eu ia participar convertida de verdade, né? E o que foi que aconteceu? Só que eu sabia que eu precisava me preparar para essa vigília, para esse marco, para esse dia. Então, até aquele dia, eu só fazia propósito direcionado pela minha mãe espiritual, né? Ela me direcionava os propósitos, Deus inspirava ela, até porque eu não tinha maturidade espiritual para discernir o que eu precisava fazer ou não. Mas, em questão da minha libertação, eu sabia que era algo pessoal. Eu sabia que eu tinha que lutar pela minha própria vida, pela minha própria história, pela descida do Espírito Santo na minha própria vida. E é uma coisa que você precisa compreender. As pessoas podem te ajudar até um certo ponto, mas existem coisas que só você pode fazer por você mesma. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu tomei uma decisão. Eu falei, Deus, eu vou fazer um propósito espiritual por mim mesma. Sabe? Sem direcionamento, ninguém vai saber. Gente, quando eu abri esse propósito, nem minha mãe espiritual sabia que eu estava em propósito. Para vocês terem noção, era algo muito particular entre eu e Deus. Porque no fim, ainda que as pessoas estejam lado a lado com você, só você sabe o que você passa. Só você sabe o que você precisa. E só eu sabia o que era acordar de madrugada para botar dedo na cara de demônio, para falar assim, eu te repreendo em nome de Jesus. Só eu sabia o que era acordar paralisada, só eu sabia tudo que eu estava passando na minha história. Então eu precisava de uma posição radical. Então olha que coisa simples, para você ver que vida com Deus não tem mistério, gente. Não tem mistério. Eu me lembro que quando eu decidi abrir esse propósito, era uma semana antes. Eu ia abrir um propósito de 7 dias. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que é que eu vou fazer para o Senhor? Orar, jejuar. Falei, não, tudo isso eu já faço, eu preciso fazer algo novo, algo que venha doer em mim. E quando eu comecei a orar ao Espírito Santo, para que ele me instruísse a fazer um propósito que chamasse a atenção de Deus de uma vez por todas na minha vida, eu me recordei de um momento em que eu tinha ido para o monte, né, orar com os jovens da igreja, com o pastor da igreja e alguns obreiros, que a gente tinha ido a pé
Gente, são muitos quilômetros que a gente anda aqui em Salvador para chegar nesse monte que a gente foi. E eu moro aqui no bairro bem afastado. Então, o que foi que aconteceu? Eu fui, era a primeira vez que eu estava indo, ainda estava indo andando. Só que quando eu estava no caminho para o monte, eu vi algumas meninas, algumas jovens, conselheiras e obreiras da época, tirarem o sapato, né? E elas, além de ir andando quilômetros de distância, foram andando descalças. E, gente, quando eu olhei para aquilo, elas tirando o sapato, eu falei assim, nossa, elas endoidaram, né? Esse chão quente, elas vão chegar com o pé cheio de bolha, sabe? Eu falei assim, eu nunca faria isso. E tenha muito cuidado quando você fala eu nunca para Deus, viu? Porque é exatamente isso que Ele vai te pedir. Só que naquele momento eu não compreendi a fé daquelas meninas, sabe? Eu não compreendi a fé e eu achei uma loucura. Só que eu não sabia pelo que elas estavam buscando. Para ser aquele sacrifício todo, com certeza elas estavam buscando por algo muito grande. E eu tenho certeza que elas receberam. Então a primeira coisa que Deus colocou no meu coração quando eu estava procurando algo para fazer que chamasse a atenção dele, ele falou para mim assim, tu lembra do teu eu nunca faria? Pois tu vai fazer. Só que a diferença é que eu não iria para o monte não. O que foi que eu fiz no propósito? Eu lembro que eu trabalhava, eu chegava do trabalho, havia uma distância grandezinha, né? Do ponto de ônibus até a minha casa. Então o que foi que Deus colocou no meu coração? Você vai descer do ônibus quando você voltar do trabalho. E do caminho desse ponto de ônibus até a sua casa, você vai descalça. Caraca, gente, eu não sei. Quando Deus me pediu isso, meu coração gelou. Porque se tem um negócio que eu tinha vergonha na época, hoje em dia não tem mais não. Porque a gente vai perdendo a vergonha com o tempo, né? Mas se tinha um negócio que eu tinha vergonha na época, era de andar descalça na rua. Imagine, eu fiquei pensando, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Vão achar que eu enlouqueci. Todo dia voltar do trabalho, tirar o chinelo e andar descalça. Para você pode ser algo bobo, mas para mim doeu aqui, ó, na minha carne, voltar descalça. E eu lembro, gente, que nos primeiros dias era a coisa mais difícil. Eu descia do ônibus no trabalho, uma semana isso antes da vigília, né? Eu descia do ônibus e eu parava assim, eu ficava uns 20 minutos parada, sem conseguir tirar o chinelo, sem conseguir tirar o tênis ou a sapatilha para poder ir descalça para casa. E eu lembro que eu falava assim, amém, Senhor, eu ficava, amém, Senhor, eu vou fazer. E ali eu ficava demorando um tempão e não conseguia. Aí eu tirava, e eu lembro, gente, que eu ia tipo assim para casa, com o rosto lá em cima, né, olhando para o céu e falando, Deus vai comigo, Senhor vai comigo, porque eu tinha tanta vergonha. Era um lugar que todas as pessoas me conheciam, que eu passava todo dia, né? Então todo mundo ia ficar falando, o que é que essa menina tá fazendo? Sabe? Na época era uma bobagem, mas pra mim não era, entendeu? E outra coisa que eu odiava, gente, é banheiro. Até hoje, eu brinco até com meu esposo, que eu falei pra ele que eu só casava se ele não deixasse eu lavar banheiro, que eu ia fazer um contrato com ele, né? E tudo mais pra eu não lavar banheiro. E até hoje é ele que lava banheiro aqui em casa. Eu odeio lavar banheiro, odeio, eu tenho muito nojo, não sei o que é que tem dentro de mim, mas é algo meu, eu sempre fui assim. Então o que foi que aconteceu? O que foi que Deus me pediu, gente? E a parte que eu tenho mais nojo do banheiro, sabe o que é? É o ralo. É o ralo do banheiro, é lá que fica no chuveiro, sabe? Só de falar. E tu não sabe o que foi que Deus me pediu, né? Eu já orava, me humilhava mesmo ali pela minha libertação, metia a cara no vaso sanitário, orava, Deus olha pra mim, só que aquilo estava se tornando comum na minha vida, eu já tinha me acostumado, me ajoelhava mesmo, porque a palavra diz assim, humilhai-vos diante da potente mão de Deus e a seu tempo ele te exaltará. Então eu me humilhava para que Deus pudesse me libertar. Eu não tinha isso não, o que fosse para chamar a atenção de Deus eu fazia. Orava com a cara na privada mesmo. E esse foi o discipulado que os jovens da minha geração receberam, sabe? E é por isso que eu tô aqui falando para vocês de vida com Deus, porque eu sempre tive uma fé radical. Se você não acredita nisso, gente, esse canal aqui não é nem para você. Porque aqui eu vou falar de coisas espirituais que talvez esteja fora da sua alçada. E eu não vou esconder a minha vida, eu não me envergonho das loucuras que eu fiz e das loucuras que eu faço por Deus não, hein? Tem muita gente fazendo loucura aí por ídolo,
por cantor, por ver show. E por que eu não vou fazer loucura para o meu Jesus? Ah, eu faço. Eu faço mesmo. Então, uma coisa que Deus me pediu, ele falou assim, tu vai orar com a cara no ralo. Gente, vocês não têm noção do poder que esse propósito teve na minha vida. Uma semana, eu andando descalça e orando com o rosto no ralo. Eu lavei o banheiro todo, joguei que boa, joguei um monte de coisa lá para deixar o mais limpo possível, gente. Mas quando eu me ajoelhava, eu lembro que eu prendia meu cabelo, que eu me ajoelhava. Nossa, que eu sentia aquele odor, aquele fedor do esgoto. Você não sabe o que era que Deus falava comigo. Primeiro que quando eu comecei desde o primeiro dia que eu comecei a tirar o chinelo e ir para casa descalça, a presença de Deus se tornou algo tão real na minha vida. Era como se o próprio Deus estivesse andando do meu lado. Eu sentia, gente, uma presença muito forte ao meu lado. Quando eu tirava o chinelo, eu sentia uma presença muito forte, sério. É algo que até me emociona de falar, porque realmente eu sentia a presença de Deus de uma forma muito sobrenatural do meu lado. Muito sobrenatural até eu abrir a porta da minha casa. Quando eu abria a porta da minha casa, eu já descia de joelho, eu orava, Senhor, me liberta. Quando eu abria a porta de casa, eu já girava a chave ajoelhando, falando assim, Jesus, me ajuda, me ajuda. Depois, gente, eu ia lá fazer minha oração com a cara no ralo, com aquele fedor. Gente, vocês não têm noção do que Deus falava comigo. Quando eu sentia aquele odor, Deus falava comigo assim, olha, Jéssica, esse é o cheiro do seu pecado. E aquilo me matava por dentro, gente. Durante os dias, aqueles dias que a gente está mais fraca, que eu pensava em voltar para a velha vida, que eu era muito nova na fé. Isso aí eu tô falando de 2 meses na igreja, eu tinha acabado de me converter. Então é lógico que eu pensava. E muitas vezes em pecar de novo, em fazer coisas erradas. Eu pensava, eu ainda sentia desejos que desagradavam a Deus. E Deus chegou para mim e falou assim, olha, Jéssica, esse é o cheiro do seu pecado nas minhas narinas. E todas as vezes, gente, que durante o dia eu pensava em fazer algo errado, era automático. Eu podia estar no trabalho, eu podia estar na igreja, eu podia estar na rua. Quando eu pensava algo errado, gente, aquele cheiro, aquele odor do ralo do banheiro vinha todo aqui no meu nariz, como se eu estivesse lá. Era Deus me mostrando o cheiro que o meu pecado tinha diante dele. E eu nunca vivi uma semana de tamanho quebrantamento na minha vida, gente. Eu lembro que eu ficava no banheiro ali horas chorando com Jesus. Eu lia a Bíblia, gente, eu chorava, eu falava, eu clamava por perdão, eu clamava por misericórdia. Esse é o primeiro sinal real de uma conversão, é você se sentir o pior dos pecadores. Hoje em dia, todo mundo quer se sentir amado por Deus. Ah, não, Deus me ama do jeito que eu sou. Mentira, você é pecador. Eu sou podre, você é podre. A gente não tem nada de bom para oferecer para Deus. E eu passei uma semana com essa convicção dentro de mim que eu necessitava da graça de Deus. Eu necessitava. E quanto mais eu me quebrantava, mais Satanás ia perdendo a força na minha vida, gente. Quanto mais eu chorava, eu me derramava na presença de Deus. Quanto mais eu era fiel àquele propósito, mais Satanás perdia força na minha vida. Vocês não têm noção de como eu me senti naquela semana. Eu me senti um leão saindo na rua, sabe? Porque é isso que propósito com Deus faz, ó, aproxima. Porque quebranta o nosso coração, mata a nossa carne de tal forma que não existe espaço para nós mesmos, somente para a presença de Deus. Então eu estava sendo cheia da presença de Deus, gente. Então o que foi que aconteceu? Teve um dia até nesse propósito que eu nem fui trabalhar, mas só por fidelidade. Eu saí de casa, fui para o ponto e voltei andando. Saí de casa mesmo sem trabalho. Fui para o ponto e voltei andando, só para ser fiel com o propósito. Então, o que foi que aconteceu, gente? Eu fiz esse propósito, fui fiel. Os 7 dias que eu tinha aberto esse propósito, eu fui fiel, gente. Eu dei o meu melhor. E aí chegou o dia da vigília, né? Que era uma sexta para sábado, se eu não me engano. Era de sexta para sábado. E quando chegou o dia da vigília, eu já estava naquela empolgação. Era o dia também que eu estava ali entregando o propósito para Deus. E a vigília da igreja que eu participava, a gente era muito animada, muito. A gente acabava de dançar, de pular, de adorar a Deus com alegria. Era um negócio assim que era muito alegre.
E no meio daquela vigília, né, minha primeira vigília ali junto com os jovens ali, eu tava me sentindo tão fazendo parte de algo, sabe? Tava tão empolgada. E aí eu dançando ali, apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. E aí eu dançando, aí no meio, né, eu pulando lá com minha mamãe sacode. E até hoje eu tenho essa mamãe sacode. Procurei para tentar trazer para mostrar a vocês essa mamãe sacode que eu tava pulando lá. Que até hoje eu guardei essa mamãe sacode como um marco da minha libertação. Qualquer dia eu trago elas para vocês verem aqui no canal. Eu ali sacudindo aquela mamãe sacode assim, sabe? E no meio brotou uma dúvida no meu coração. Olha o que Satanás, ele arma pra gente para tentar nos afastar da promessa de Deus. Ele sabia que aquele dia seria o dia da minha libertação. E ele sabia que a única coisa que poderia impedir era a dúvida. Se tem uma coisa que atrapalha o agir de Deus na sua vida é dúvida, gente. É a única coisa que impede de Deus agir na sua vida. Deus não trabalha na dúvida. Deus só trabalha mediante a fé. E aquilo que não é por fé não agrada a Deus. E ali eu dançando no meio, veio um pensamento assim: como é que você vai conseguir se libertar? Dançando e pulando desse jeito. E ali eu parei, eu falei: nossa, será, Deus, que eu vou conseguir me libertar assim? Nossa, eu deveria estar chorando, eu deveria estar me derramando na tua presença, eu tô aqui dançando. E, sabe, mas eu não deixei aquele pensamento entrar no meu coração, não. Eu falei assim: ó, quer saber? Tá nas mãos de Deus, eu já fiz a minha parte, tá repreendido em nome de Jesus, e continuei. Apaixonado, continuei, entendeu? E ali teve a busca depois, sabe? Pra você ter noção, na busca, eu desacostumada com vigília, eu dormi na busca, lá na vigília. Pra vocês terem noção do poder de um sacrifício, que na vigília não foi tudo perfeito, mas eu já tinha feito a minha parte. E ali acabou a vigília, os jovens ainda varreram a igreja, fui para casa. Fui para casa e eu me desliguei daquilo que eu estava buscando em Deus, até porque a gente não pode deixar a ansiedade tomar conta do nosso coração. Então eu estava naquilo ali, ó, se Deus fizer, amém, se Ele não fizer, eu vou continuar lutando. E quando eu cheguei em casa, eu dormi até mais ou menos umas 4 horas da tarde nesse dia. Só que, gente, quando eu abri o olho nessas 3 e pouquinho da tarde, 4 horas, gente, é inexplicável o que eu senti quando eu abri o olho. Parecia que eu estava imersa numa bola juntamente com o Espírito Santo ali, sabe? Parecia que tinha um globo em volta de mim, de santidade, de pureza, de paz. Eu nunca senti aquilo na minha vida, eu nunca senti isso, nunca mais na minha vida. Foi só aquele dia. Quando eu abri os olhos, gente, eu sentia como se tivesse uma barreira em volta de mim. Sério, olha o que eu tô contando pra vocês, isso é muito sério, gente. Olha que coisa maravilhosa. Eu sentia como se tivesse uma barreira em volta de mim, eu sentia uma paz, gente. Era uma vontade de sorrir, de gritar, de adorar a Deus, você não tem noção. Eu senti uma paz, um negócio dentro de mim que até hoje eu não sei explicar. Pra vocês terem noção, eu não tô nem conseguindo expressar aqui em palavras a felicidade que eu senti naquele dia. E o tamanho da presença de Deus que eu senti comigo, sabe? E a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim: eu tô liberta. Gente, ninguém me falou nada, ninguém me revelou nada, eu não precisei que ninguém me orasse para demônio ver se demônio manifestava ou não. Falei assim: eu tô liberta. Eu entendi, gente, porque aquilo que eu estava sentindo era sobrenatural. Eu não precisava que ninguém me contasse, eu sabia que Deus, Ele tinha me respondido. E a primeira coisa que eu fiz, gente, para ter convicção que eu estava liberta mesmo, eu esperei anoitecer, eu apaguei todas as luzes da casa, do corredor do meu quarto, e fiquei parada no escuro, que era algo que eu não conseguia fazer. Eu vivia realmente aquele terror noturno que está falando lá no Salmo 91, eu vivia aquilo. Quando eu apagava a luz, eu parecia que o inferno ia me levar viva para lá. Sério, era o que eu sentia na minha alma. Só que naquele dia, quando eu apaguei a luz, aquela paz, ela não sumiu. E eu fiquei naquele escuro rindo, louvando a Deus, deitada na cama e falando assim: Deus, o Senhor me libertou, não tem mais nenhum demônio aqui.
Não tem mais nenhum mal aqui no meu corpo, nem na minha vida, nem na minha casa. O Senhor me libertou por completo, gente. Deus fez um milagre na minha vida. Deus, Ele fez um milagre. E é por isso que eu precisava trazer esse testemunho para vocês, para dizer que nada é impossível para o Deus que você serve. Deus me libertou de legiões, não foi só um demônio não, foram legiões. O que é que Ele pode fazer na tua vida? E é por isso que eu estou aqui hoje para testemunhar que a gente serve a um Deus que faz, um Deus que não muda, um Deus que foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. Um Deus que tem poder para fazer infinitamente mais do que sonhamos ou imaginamos, ou se passe qualquer coisa na minha mente, Ele faz mais. Vocês estão entendendo? Deus, Ele faz mais. A gente serve a um Deus que faz mais. E hoje eu tô aqui, 5 anos depois, para contar que depois daquele dia, nunca mais nenhum demônio teve acesso ao meu corpo, à minha vida, aos meus caminhos. Satanás até tenta, mas eu tô blindada pelo Espírito de Deus desde aquele dia da vigília de Lodebar. Realmente eu saí de uma vez por todas da terra da aflição. E hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher livre. Hoje eu sou livre. Hoje eu sou livre para viver esse amor maravilhoso do meu Pai, gente. Ai! Sério, isso alegra muito meu coração. Porque eu realmente vivi aquele quem te viu e quem te vê. Depois que eu me libertei, tiveram pessoas que não acreditaram na minha libertação. Tiveram pessoas que duvidaram da minha libertação, que olharam na minha cara e falavam que eu não estava liberta, mas eu tinha uma convicção, porque só sabe quem passa. Do mesmo jeito que ninguém sabia o que eu passava com Satanás na minha vida, ninguém sabia a experiência sobrenatural que eu estava tendo com Deus. Não duvide do que Deus pode fazer na tua vida. Deus pode fazer mais. Não tenha medo de sacrificar. Não tenha medo de fazer volta, de fazer propósito. Faça o que for preciso. Só não aceite Satanás te prender como se você fosse um passarinho, porque você é livre. Não aceite Satanás ter domínio na sua família, na sua casa, no seu corpo, na sua mente, nos seus caminhos. Deus pode te libertar. Eu sou a prova viva disso, gente. Eu sou a prova viva e tô aqui para testemunhar que Deus faz. Gente, esse foi um pedacinho do meu testemunho, daquilo que eu vivi com Deus. Eu espero que tenha agregado algo na sua vida, algum valor, certo? Eu espero que tenha despertado você para algo, para não ter medo de sacrificar, de fazer doer nessa carne mortal aqui, para morrer a carne e vivificar o espírito. Não tenha medo, não vá pelo que os outros acham de você, vá na sua fé. É você e Deus e mais ninguém. É você e Deus. Eu espero que esse vídeo tenha trazido algo novo para você. Esse foi o vídeo de hoje. Beijos e até a próxima. Tchau!